Sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Propositivo, nosso podcast feito para falar sobre assuntos, pessoas que inspiram. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, @propositivo_RC. Eu quero aproveitar o momento para agradecer os nossos parceiros. Doce Encanto Fotografia, especialista em registrar seus melhores momentos. Lete Gomes é a loja com roupas femininas e para qualquer ocasião. Lindas roupas você encontra lá. Serve Festa Maracanã também está com a gente. Muito obrigada. E eu quero agradecer também a nossa parceira Raquel Azevedo, da DIP Estimulação Cognitiva. Olá, sou Raquel Azevedo, sou pedagoga, psicopedagoga, neurocientista, terapeuta sistêmica familiar, junto com a psicanálise. Eu desenvolvo um trabalho aqui na DIP Estimulação Cognitiva, que é o nome da minha clínica, a parte emocional da criança, a acadêmica e também o desenvolvimento familiar. Trabalho com essa parte do desenvolvimento da criança e da família e do adulto, suas identificações emocionais vividas na infância. E ainda a comunicóloga Carla Paciello. Olá, sou Carla Paciello, formada em comunicação social, especialista no brincar e evangelizar. Atuo como recreadora Coach Kids há 12 anos, como proprietária da empresa Tia Banana. Obrigada, gente. Vamos então para mais um Propositivo. Oi, gente. Estamos então começando mais um Propositivo. Um beijo grande para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Hoje eu estou aqui com a psicopedagoga Raquel Azevedo, com a comunicóloga Carla Paciello. Tudo bem? Que a gente tem um programa ótimo. Como vai? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. A Carla, ela é comunicóloga, né, Carla? E trabalha também com evangelização infantil. Sim, de crianças, jovens e adultos também. Sim. A Raquel é da DIP? Estimulação Cognitiva. O que vem a ser a DIP? É o desenvolvimento integral da primeira infância, né? Que a gente fala das emoções vividas ali, junto com o processo cognitivo no desenvolvimento da criança e nós no desenvolvimento do adulto também. Perfeito. E o assunto que nos trouxe aqui hoje, que está, né, que nos reuniu, é exatamente para falar sobre as emoções vividas na primeira infância. Primeiro, eu gostaria que vocês falassem quais são essas emoções que as crianças trazem. As emoções são tudo que nós vivenciamos, tanto de coisas boas, né, os afetos que nós temos dos nossos avós, dos nossos familiares, e quanto os traumas também, né, devido a algumas coisas que acontecem na vida de todo mundo, né? Mãe com depressão, né? Pais ausentes, ou não é só ausência de corpo ali, né? Eu falo ausência com as demandas atuais, né? Então, devido a isso, nós temos esse grande impacto emocional que hoje está acarretando nas crianças, né? Distúrbios emocionais, que viram os transtornos emocionais. E na adolescência, acaba vindo os transtornos mentais, né? Então, é muito sério falar das emoções vividas na primeira infância, porque nós carregamos ela para a vida toda, né? Então, uma fala da mãe a gente carrega para o resto da vida. Uma fala de um pai, carregamos para o resto da vida. Então, falar dessas emoções nos traz o autoconhecimento, nos traz a revelação de nós mesmos. E onde que nós possamos conseguir viver muito mais tranquila, felizes, porque nós vamos nos conhecendo através das emoções que nós sentimos no nosso dia a dia, né? Então, esse tipo de emoção, eu falo que é a nossa prática vivida com tudo que nos carrega ali, né? Percas, abandonos físicos, abandonos não só porque o pai perdeu o pai, né? Mas sim, pela ausência mesmo, né? Inclusive, eu tive uma experiência uma vez de uma menina de 7 anos, né, que falou assim para mim do nada: eu sei o que eu vou ser quando crescer. Eu quero ser esse celular. Porque na minha clínica, nós temos assim, então deixo eles interagirem com os brinquedos, né? E ela falou assim: eu quero ser o celular. Falei:
por que você quer o seu celular? Porque eu tenho certeza que o meu pai vai ficar me olhando o tempo todo. Aquilo, até hoje me fala e eu me emociono, Sim. né? E eu engoli o choro e falei assim, tá. E eu explanei aquilo. E aí ela veio falando comigo. Falei, mas o celular, tá, nós conversamos. Tal. E aí, esse tipo de atendimento que eu faço, depois eu venho falando com a família. Porque o que está faltando? Né? Atenção. A atenção. Que é o principal. Eu falo que não é o tempo, a quantidade de tempo, mas é a qualidade desse tempo. Sim. Né? É 20 minutos que você tem, é 20 minutos valiosos. Produtivo, né, que tem que ter com as crianças. Olho no olho, é conexão. Não é só estarmos perguntar, conectados com eles. não é só perguntar o dia, como foi o seu dia, né? É saber mesmo, né? Sentar, interação, conversar. né? E isso falta bastante. Muito. E com as suas brincadeiras, quais são as emoções que você desperta, procura despertar nas crianças? Complementando o que a Raquel propôs aqui, né, sobre essa importância, nós temos que estar nessa conexão, o olho no olho, dando o carinho, porque eles não querem as coisas. Eles não são crianças de presente. As crianças de hoje em dia, elas têm imediatismo, né, de querer as coisas do mundo, mas elas querem a presença. É estarmos presentes na vida deles. Não vamos fazer agora um jogo? Choquem pô, aqui a gente, o próprio recurso, vocês mesmos. A mãe, a criança, sentar no sofá, vamos brincar de jogo da almofada, troca as almofadas um com o outro. É conexão. Eu trabalho também muito coach, sou formada em coach sistêmico infantil, kids, e essa parte do brincar e o evangelizar vem de encontro também com essa parte do coach, onde você fala, você é capaz, você é importante. O importante é se divertir e competir, não ganhar sempre. A vida é um ganha-ganha, um ganha-perde, já ir mostrando isso para eles, né? E é muito importante você ter falado isso, porque hoje as pessoas acham que dentro da escola, que eu trabalho dentro da escola há mais de 20 anos, as pessoas acham que falar de perder é ruim. É ruim. Competição é ruim, não. Faz Cria parte trauma, da não vida. pode, né? Não, faz parte da vida, gente. Quem não, né? Nós adultos, todo momento perdemos e a gente tem que superar aquela perca, né? É o É um saber ensinamento. lidar, né, com as situações. Então, isso faz uma diferença enorme, né? Faz. Por isso que temos adultos mal resolvidos hoje. Muitos. Porque eles foram ali, sofreram algum trauma na infância, de uma infância não tão bem vivida, e adultos mal resolvidos, que é o que a gente encontra hoje. Que não sabem viver frustrações. Não Qualquer aceito, frustração, ele cai em depressão. Sim. Né? E assim, o ápice das depressões na menina é por volta dos 14, 15 anos. Adolescência, Adolescência. É o caso da superproteção, a mãe que protege demais, não... Ajuda. A mãe que protege demais, a superproteção ajuda a também. É um desenvolver. dos casos, né? Porque o filho... A gente, minha avó falava isso, né? A gente cria o filho para o mundo, o filho não é nosso. A gente só ensina para ele o que é o mundo, né? A minha avó dizia isso. Então, nós não conseguimos o tempo todo proteger, porque ele vai para a escola. Sim. Chega na escola, vai ter as frustrações. Os Né? amiguinhos que pegam Os um brinquedo, amiguinhos, né? não quer brincar da mesma coisa. Exatamente. E outra coisa, o amigo tem um olho claro. Nossa, eu acho lindo o olho claro, e aí eu não tenho olho claro. São coisas muito poucas e que desenvolvem emoções de nossa, porque eu gostaria de ser tal outra pessoa. Então, assim, conversar com o seu filho, trazer que seu filho não é igual a ninguém, ele é especial do jeito que ele é, somos únicos, né? Aprendemos a todo momento. Trabalhar isso com ele, deixar ele se frustrar, deixar saber, olha, você não tem mesmo esse brinquedo. Não é o momento de você ter esse brinquedo, não é o momento de você ter um celular agora, meu filho. E por quê? Uma outra coisa importante... Mas não é impossível, né? Vamos trabalhar para isso. Uma coisa importante, Tudo no não seu é tempo. impossível, tudo no seu tempo. Uma coisa muito importante é a gente explicar para os filhos determinadas coisas. Por que você não vai ter agora? O filho entende. Né? Uma mãe uma vez falou para mim, o filho dela tem TEA, né? E um grau bem assim, evoluído, vamos colocar. E ela teve uma filha depois. TEA É o transtorno de espectro autista. Né?
E aí ela sempre tratou esse filho com muito cuidado, porque ele teve as comorbidades, e sim, né? Então ela não entendeu que ele era possível entendê-la. Então ela nunca teve diálogo com ele. Quando ela teve cuidados, a filha, mas não tinha diálogo. exato, tinha todos os cuidados, uma excelente mãe, mas não tinha um diálogo. E aí a filha nasceu. E aí, com o tempo, a menina veio, né, vai ficando mocinha, começando a ter 8 anos, ela vai começando, filha, eu queria passar um esmalte, o que você acha? Ele, por volta dos 14 já, falou assim para ela, mamãe, põe azul. E ela falou assim, meu filho fala comigo, meu filho ele interage comigo, olha isso. E aí ela aprendeu a ser mãe dele por conta da menor. Porque aí ele veio respondendo, ela começou a perguntar para ele. E ele melhorou muito em todos os outros aspectos. Fazia, às vezes, tanto tratamento, o que faltava era comunicação. Era comunicação, era em casa. Sim. Né? Então, é coisa simples mesmo, do dia a dia. É a comunicação, que nem você falou, brincar. Brincar do nada. Nada, o próprio recurso somos nós mesmos. Né? O carinho, a afeição pela criança, é uma conversa mais produtiva. O amiguinho caiu, puxa, mas está caindo de maduro. E rirem junto, para que ele tenha memórias afetivas dessa infância, que é onde se faz necessário. Você falou do TEA, nós temos muitas crianças hoje com os TODs também, que é o transtorno opositor. Desafiador, opositor, né? Que não aceita este não. Na minha vivência de festas e eventos, muitas mães falavam, olha, tia Banana, minha criança tem que ganhar as brincadeiras, porque é o dia dele, o aniversário é dele. Olha a situação, frustração não existe, né? E crianças pequenas, como vai 5, fazer 6 isso anos. com outras crianças? Fala pra mim. Mãe, nós vamos brincar. E a proposta é o brincar livre. Quem ganhar, ganhou. Nós não vamos fazer discernimento de um, de outro, não. Eles vão brincar porque eles são crianças. E cada um no seu tempo, do seu jeito. Eu não posso deixar o seu ganhar a dança da cadeira. Porque eu estaria sendo injusta comigo, com o meu trabalho. E com tudo. Falta né? de Até ética, com o universo. né? Mas muitas mães. Se eu fazia ali umas 40 festas no mês, acho que 15, 20 me pedia isso. Ah, mas eu não quero meu filho chorando na festa. Porque aí vai ficar desagradável, a filmagem fica feia. Mãe, mas é a realidade. Ele tem que saber perder. Tem dois aspectos. Você falou, tem a criança que nunca ouviu não, que é a mãe que super protege. Sim. Né? E ela confunde isso com o TOD. Tá? O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele realmente ele sofreu um trauma na infância. Né? E é uma dos percentuais que são grandes, uma das coisas que mais aparece quando eu falo, meu filho não aceita não. Realmente, tem criança que tem TOD mesmo, tá? A gente que sabe. É bem visível, é né? visível. Um lápis caiu no chão para ele e a morte já fica extremamente irritado. Né? Esse tipo de criança... Mas tem como trabalhar isso? É medicação também. Medicação. A terapia é e uma medicação. terapia e medicação. É saber lidar com aquela emoção e a medicação. A primeira coisa que você pergunta para a mãe, você teve depressão? Pós-parto? É fatal. Ou a criança foi bem-vinda, a gestação foi bem-vinda, que às vezes veio no momento dessa mãe que ela não queria. Então já tem uma rejeição ali também, né? Exato. Desde a gestação. Né? A mãe teve depressão na gestação, a mãe teve depressão pós. Eu sempre falo assim, grupo de apoio. Cuide da mãe que teve neném. Todo mundo pergunta como está a criança, mas ninguém pergunta para a mãe. Da mãe. Vai visitar, como é que está a criança? Que bonitinho, nasceu com o olho claro, parece com o pai, com a avó, mas não olha para a mãe e fala como é que você está. Porque a gente recebe aquele ser ali e é preocupante, é um desafio, cuidar. Deus capacita, mas é um desafio, né? É desafio. E está dentro de nós, tá tudo bem, né? Tirou, é um vazio. Quem é mãe sabe, né? Sabe. Tirou, a gente sente um vazio. E esse vazio, ele causa tristeza. Cada pessoa lida de um jeito. Né? Porque, assim, quando a mulher está grávida, todos os cuidados é sobre ela, né? Tudo para ela. Aí, a hora que esse filho nasce... acabou a vez dela. E ela tem um peso muito grande para ela. De alimentar, cuidar, ver aquela criança se está bem, se tornar mãe, né? Se capacitar a ser mãe. Tem um ditado que diz que o filho sai da barriga e vai para a cabeça.
Que é para a vida inteira, vai para a cabeça para a vida ótimo. inteira. As dificuldades e Mas preocupações. E essa mãe que sofre essa depressão, né, tem que tomar cuidado porque muitas delas não conseguem pegar o filho. Não conseguem pegar o filho no colo. E esse não pegar a criança, esse afeto cria um transtorno emocional. A criança, ela não fala, ela não entende, mas ela sente. A criança sente. E esse sentir traz mais à frente os transtornos. Né? Então, assim, eu sempre falo, rede de apoio, alerta, cuide da mãe, né? Cuide para que ela possa ter capacidade de cuidar do seu filho. Né? Pelo menos esses primeiros 2 terceiros, né? O segundo e terceiro mês é importante essa rede de apoio ficar ali de olho nessa mãe, para que essa criança depois não tenha os problemas tardios, né? Sim. Então, é uma das coisas muito preocupantes. E o colo. Eu vou aproveitar e vou entrar no colo agora. Toda criança precisa de colo. Existe um tempo? Como que é isso? Não, a gente tem várias teorias, né? Porque o que mais se tem é teoria. Colo é super gostoso, né? Então, o colo é importantíssimo. Eu defendo o colo. Até 2 anos. Quanto mais colo você dá para o seu filho, mais calmo ele vai ser. Mais carinho. tranquilo. Não vai ficar bento, banhoso, não, gente, é o contrário, Dê colo, né? Porque principalmente os mais velhos, eles falam, tira essa criança do colo, ela vai ficar muito animada. Exato. Não, até 2 anos é o que ele precisa. Colo de mãe, colo de pai, colo de vô, colo de vó, dê colo, né? Eu brinco, meu filho mais velho foi muito coleiro, brinco assim, né? É o mais calmo. Oh, que delícia. Né? Então, assim, o colo é muito importante mesmo para a estruturação. A criança, ela, na fase adulta, ela fica muito mais tranquila para resolver pequenas coisas assim do dia a dia, né? Entra no caso de segurança e insegurança. É isso, exatamente. Ela se torna mais segura. Porque ela teve o afeto necessário na idade certa. Que não adianta nada você não dar o afeto e vai querer dar afeto depois. Já né? passou, já perdeu tempo. Não, mas graças a Deus, muito colo para minha filha. Sempre dei, você tem filho também, é maravilhoso né? colo. Eu fiquei agora ali, gostoso ouvir isso aí de você, que é bom dar colo. Nossa, é maravilhoso, porque a gente escuta de tudo, né? Isso. Dentro da escola, claro, você não vai... a dinâmica da escola não permite que o bebê fique o tempo todo na escola, porque não é só ele. Não tem nada a ver a escola com a casa. Sim. Tá? Casa a gente precisa dar o máximo de colo possível, precisa dar o máximo de atenção possível, não vai estragar seu filho, fica tranquilo. Pode Pelo contrário, vai muito... fazer só bem. Exatamente, vai deixar Evitar o seu filho muitas dores. seguro, né, tranquilo, né, bem resolvido. Então, dê colo, eu defendo mesmo, né? Uma outra coisa que eu defendo também na primeira infância é a criança até 2 anos dormir no mesmo quarto. Para segurança, se sentir Para seguro. segurança e também porque o bebê, gente, ele tem esses primeiros 2 anos são 2 anos muito perigosos. Preocupantes, né? Preocupantes. Do engasgo. Isso, é mais fácil Respiração. também você acordar, olhar se está tudo ok. Ali, Qualquer mexidinha você tá ali. Sim. Né? Você tá ali olhando. É uma coisa que eu defendo muito. Não é dormir na mesma cama, mas é dormir no mesmo quarto. Depois dos 2 anos, ele não vai aprender, ele vai. Eu mesma tinha um sono muito pesado. Aí depois que a nenê nasceu, era isso daí. Qualquer mexidinha, você já acorda. né? Deus nos capacita, mãe, Sim, né? A maternidade. A maternidade nos muda, né? Muda, transforma. Nos transforma. A gente pensa como é que éramos nós antes de termos os filhos. Sim. Eu sempre penso, falo, por que eu não tive antes? Demorei um pouco para tê-lo. Depois de 12 anos de casado, falo, nossa, eu devia ter tido antes. E mais filhos também. Porque é muito bom, são presentes de Deus, né? São presentes de Deus. A gente não consegue pensar, né? Falar assim, sem eles, né? Como seria minha vida hoje sem meus filhos? Acho que eu não seria nada. Bem por aí. Você tem 2, Raquel? Eu tenho 3. 3? Oh, benção. Olha isso. Eu tenho 3 bênçãos na minha vida, né? São 3 riquezas. A idade. Eu tenho um de 25. Nossa! Um de 20
E uma de 12. Você é muito nova, muito jovem. Muito mesmo. Eu sou mãe super jovem, né? Não estraguei minha vida porque fui mãe jovem. Sim. Né? Estudei. Lógico, dificulta algumas coisas, porque você tem que acordar, você tem que dar atenção. Mas o meu filho sempre foi. Mas a gente tem mais energia também, né? Nossa, e garra, né? Garra. Tem motivo Nossa, pra ter tem isso. motivo. Nossa, Eu sempre Com pensei certeza. assim, você mãe, eu sou mãe, né? Nossa, eu preciso estar bem pro meu filho. Né? Eu preciso que meu filho olhe para mim e sentir orgulho, não pena. Isso mesmo. Né? Não pena, Não, orgulho. é verdade, faz sentido. Né? Então, eu nunca me impediu de nada. Aliás, eles que me impulsionam, né? Sim. E você falando aí sobre a criança dormir até os 2 aninhos, né? Que isso faz bem. E quando a criança, você separa, ela já começa com aquele medo, né? Medo, como lidar com esse medo? Tenho medo. O medo, ele vem mesmo. Tem crianças que têm medo por muito tempo. Né? Eu tenho até uma amiga minha que falou uma vez para mim, olha, eu preciso lá para a gente conversar, porque eu tô preocupada, porque eu li, porque a gente lê muito, né? E A gente vai buscar de alguma forma. vai buscar, né? E eu sempre brinco assim, fazendo um parênteses, que sua família não é igual à minha. E a gente tem que respeitar as famílias como são. Sim. A gente sempre, né? Ninguém tem uma receitinha perfeita. Ah, não, se você usar tais estratégias, vai dar certo para todas as famílias. Não. Nós somos diferentes, somos seres únicos, né? Deus nos fez diferente, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo assim de família, mas porque voltando a falar da minha amiga, ela falou assim, meu filho tem 14 anos, ainda ele foge, vai pro meu quarto. E eu já até deixei um colchonete ali porque ele gosta. É muito errado? Aí eu falei para ela, como que é esse sentimento, assim, como que é ele no dia a dia? Não, ele é calmo, tranquilo, vai bem na escola, ele joga basquete. Falei, cadê o problema? Teu filho está com algum problema? Não, teu filho está tudo bem. Ele só quer ficar um pouquinho mais com você. E tá tudo bem. 14 anos, já um adolescente também. Foge, né? Foge e vai pra cama, né? Da mãe. Na verdade, ela falou, eu comprei um colchonete porque não cabe mais. Mas às vezes a criança fala ali, né, adolescente, eu tenho medo e a mãe, porque a criança tem medo, eu vou fazer isso porque ela tem medo. A gente né? tem que ver se é medo mesmo. Né? Às vezes É uma frescura, é um querer estar perto. É um querer estar próximo, é isso aí. Mas às vezes elas têm sim. Né? Esses tipos de medo, a gente sempre conversa muito com a criança, procura saber de onde vem. Né? Às vezes a internet ela é maldosa. Ela tem um lado muito bom, mas ela tem um lado muito mal. Sim. Então, a gente, às vezes, estava assistindo algo muito simples e, de repente, passou alguma coisa. Porque tem os espaços dos comerciais, né, do YouTube ali. Então, a gente tem que tomar cuidado no que a criança assiste. Porque, às vezes, coisas simples dali, né, trouxe um medo. De repente, parece um bicho ali no meio, né? E aquilo a criança assustou, continuou assistindo, mas à noite, na hora que ela vai dormir, que está tudo escuro... Ficou no né, subconsciente. Ficou no subconsciente, né? Então, E às o medo? vezes esses anúncios são propositais também. Nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, com esse mundo tecnológico, né? Porque às vezes estão vendo ali um videozinho de Minecraft. Aí aparece proposital aquela coisa para dar medo na criança. Exato. É um mundo subliminar, sabe? Nessas telas que nós temos que estar muito atento que canal deixa ver. Tem aquele bloqueio do YouTube Kids. Não sei se vocês conhecem, que dá para bloquear. Sim. Até agora do Google também. Então, porque as pessoas só têm a maldade. Existe o bem e o mal. E parece que nesse mundo de hoje em dia o mal está querendo prevalecer. Porque estão contaminando nossas crianças com coisas absurdas, que nem aparecer esse comercialzinho, que tem uma cor mais forte, um desenho mais carregado. Começa uma coisa tão simples. Às vezes um bichinho, tão de repente esse inocente. bichinho vira mal. Né? E a criança não desperta fala. aquelas emoções, outras emoções. Na verdade, Atinge. causa uma emoção ali naquele momento, e aí a criança continua assistindo o vídeo, porque já começa outro episódio e tal, e esquece de contar para a mãe. Mas na hora de dormir, Na hora que vem. na hora vem, Aquilo atinge. atinge. Sim.
né? Nós temos, que nem o caso sai um pouquinho, né? Mas é o caso da Peppa Pig. Que ela ensinava as crianças a ficarem mal criadas. Mal criadas, era Porque uma elas menina falam mimada. papai bobinho. Isso. Exato. E eles pequenininho, com 2, 3 anos, papai bobinho, bobinho. que é o que fica, né? Ah, mãe chata. Tipo, ela birrenta que a mãe estava pedindo para guardar os brinquedos. Sim. Então, é esse olhar mesmo. Acho que quando tu estiver no colo, não tá vendo essas coisas ruins da televisão, né? Isso mesmo. E aí você falando, eu lembro também dela pulando na lama, né? Sempre no Poças final. de lama. Sempre no poço de lama, Outro dia minha filha, agora que ela é maiorzinha, mãe, eu não entendo. Por que essa Peppa, toda vez que acaba, que termina, ela tem que fazer pirracinha na poça de lama ali? E é uma pirraça mesmo, né? Uhum. É uma menina que ela não queria... o mundo circula em minha volta. Né? E o mundo não circula na volta. Ela né? é braveza, ela briga lá com a amiguinha coelha. Então, é até olhar qual é o significado de cada desenho, o que a gente apresenta para as crianças. Porque é o que eles vão lembrar da infância. Eu lembro do Popeye, que era forte. Eu lembro do Pica-Pau. Qual outro? Caverna do Dragão. Dragão. Nossa, gente. Eles queriam... É verdade. Diz que o mestre do mago sempre foi ruim. Você já estava lendo sobre isso também. Que o mestre do mago, ele era o ruim da história. Porque ele fazia nunca as crianças chegarem para casa. É verdade. Parando para pensar. E a gente assistia, mensagem né? subliminar muito forte. Verdade. Ainda bem que a gente ele não era era ruim. capaz E de cê- desvendar isso. Né? Isso, nós éramos inocentes. Então, mas as a criança de hoje em também. dia... Né? É implícito isso na criança sem perceber. Porque se você olhar, que nem voltando a falar da Peppa, é uma família de porquinhos, tudo bonitinho, nananã. Né? Inocente, né? Aparentemente. Inocente. E aí, de repente, né, tem todo um aspecto por trás, né? Então, é muito sério falar de telas, né? Também, né? Porque também causa os impactos emocionais na criança e a mãe não sabe de onde vem. Sim. Não sabe de onde vem. Né? Então, a falta, às vezes, de dormir de noite é isso. E também o excesso de tela. Né? A criança, o cérebro fica em movimentação, né? O tempo todo. Na hora que a criança vai deitar, ela não descansa. Por quê? O corpo pode estar até cansado, mas o cérebro não para. É só tirar pela gente, né? Um dia que você trabalhou demais, sobrecarga, você foi pra lá, foi pra cá, você deita, você não consegue relaxar, né? Você Continua não consegue. funcionando. Às vezes você até dorme, mas você acorda cansada no outro dia, você repara. Nossa, deve ser por causa do dia de ontem. Não. Porque o sono, ele veio para te restaurar. Sim. Né? Mas você não desligou. Né? A criança tem que dormir o tempo dela, certo? Ela tem que dormir. O certo é a gente tirar a tela 2 horas antes desse sono, né? Fazer uma leitura com o filho, levar ele para outros locais. Brincar. Uma sugestão Nossa, do eu brincar, amo falar de um do dominó, brincar. que Nossa. estimula o raciocínio lógico deles. O dominó Pega a ele é vareta. incrível, né? Sim. O dominó é incrível, porque a criança tem um prazer enorme de brincar. E ele vai criando estratégias, porque a gente acha que dominó é sorte pura. E não. Ela tem estratégia. Porque se você jogar aquela peça, e você pode errar, e o amigo, né? Então, é um jogo de estratégia. Você blefa, né? Então, assim, e é um jogo que... eu tenho um jogo de dominó na minha clínica das emoções. Né? E aí a gente está brincando e do nada eu vou falando, nossa, brava. E quando você fica bravo? Como é esse sentimento, né? Aí ele vai falando, mas quando isso acontece? Porque a criança ela não se conhece, né? Então a gente dá ali que vai tirando muitas coisas, mas é muito bacana falar do dominó. E quando a criança fica brava, o que você tem que fazer? É ou conversar, dar colo? O que você, para entender essa braveza, como resolver, assim? Então, tem assim, né, tirando o Todd, mesmo Sim. o Todd você tem que explicar para ele, eu sempre falo que pai e mãe é pai e mãe. Pai e mãe não é amigo do filho. Pai e mãe é pai e mãe. É autoridades, né? São autoridades. Esse negócio que vem de uns anos para cá, falando assim que pai tem que ser amigo do seu filho. Não, pai e mãe é autoridade. Pai e mãe são pessoas importantes do qual ele precisa sempre contar. Então, quando você vai conversar com seu filho, você fala assim, olha, eu sou sua mãe, você é o meu filho. Então, vamos conversar como mãe e filho.
né? Porque, assim, se eu estou falando não, eu vou te explicar o porquê desse não. Porque muitas vezes também não tem um porquê, mas a gente sabe que vai fazer mal, né? Mas eu sempre falo assim, o não é porque eu sei que não vai ser bom para você. E eu, como sua mãe, sua responsável em cuidar de você, estou aqui dizendo que agora não. Sempre exercendo esse lado do cuidado, Do né? cuidado. Porque eu te amo, Isso. porque eu quer seu cuido bem. de você, né? Porque se você fala assim, não, e pronto, e vira, e né, não conversa com a criança, ela fala assim, nossa, a vida é difícil demais, né? Então, a vida não... Para que eu vou... Tem criança de 8 anos que fala assim, não sei por que eu tenho vida. Por que fala isso? Já é Né? depressivo, Gente, é já 8 sem anos. motivação. Por que eu vivo? Tédio, falando tédio. Que tédio? Tô entediado. Exato. Você deve escutar bastante isso também, né? Sobre o tédio. Muito entediado, ou eles falam assim, não sei por que eu tenho vida. Eu falei, como assim? A minha mãe trabalha, então ela tem vida. Meu pai trabalha, meu pai viaja muito, ou meu pai não fica muito em casa, ou, né? E eu não tenho vida. Falei, você tem. Vai pra escola. Vai para a escola, você tem. Tem os amiguinhos pra brincar. Mas ele quer saber, não da vida dele, ele quer saber da vida dele em família. Sabia? Todos nós, a nossa referência é a nossa família. Você pode estar super bem lá na escola, mas se você não estiver bem em casa, a vida não anda. E ao contrário, se você estiver mal na escola, mas você está bem em casa, a sua vida vai para frente, né? Porque você tem todo o apoio, né? Eu falo que não são as coisas. Você falou muito bem isso, né? Não são as coisas, são a presença, né? Eu falo que hoje, devido à demanda da vida, a gente luta o tempo todo, né? Uma correria, né? E o pai acredita que assim, quanto mais eu der para o meu filho as coisas, melhor ele vai ficar. Não. Quanto mais tempo Muito você pelo der, contrário. porque tem uma coisa assim, se você falar o que você lembra da sua adolescência, não muita coisa, mas se você falar que você lembra antes dos 12 anos, você lembra tudo. Você lembra todas as brincadeiras que você fez. Brincar na rua, né? Brincar no na parquinho, rua. brincar. Eu falo assim, e isso meu pai tirou de letra, por exemplo. Meu pai brincava muito comigo de balança caixão. Era eu e meu irmão, né? E balança caixão. E aí a gente ia se escondendo dentro da casa. Ai, que delícia. E era assim... eu lembro que para mim era um monte de tempo. Eu sei que meu pai fazia isso pouco tempo do dia, porque ele trabalhava muito também. Né? Mas isso, né, me causou algo muito importante para mim. Né? Então, essas heranças que a gente fala, que é a boa herança que a gente deixa para o filho. E mesmo os pais trabalhando muito, a hora que estava em casa era para casa, Era para pros os filhos, família. exato. Hoje em dia chega em casa muitas vezes, não, você tem uma coisa para fazer, tem outra, dá continuidade. Você continua ali trabalhando, liga o note, né? O computador, o celular. O celular tem tudo, né? Hoje a gente manda e-mail pro celular e a gente sai do trabalho e carrega ele conosco. Ou não, né? Chega em casa, vou ver o Reels do Instagram, né? E tal. E assim... E esse tempo é valioso, valioso. Uma vez eu falei para a mãe, você está sentando para brincar, né? Porque ele está sentindo sua falta. Eu falei assim, tô. Aí eu falei, mas então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Porque a criança falou assim, minha mãe não brinca comigo. E eu falei, então deixa eu ver, se a criança está agindo já de um aspecto, às vezes, mentiroso, porque criança mente sim, tá? Tem gente que falava que não, mas criança mente sim. Mas aí... para a criança, ela não brincava, porque assim, ela sentava no chão para brincar, mas o celular ia junto. A atenção não era só para a criança. E a criança quer atenção. Você não vai dividir a atenção. Então, aí eu falei, mãe, esse momento, vamos deixar o celular longe de vocês, vamos colocar ele no silencioso, né? Vamos dar atenção para ele total, 15, 20 minutos. Aí eu falei, e aí, deu certo? Eu falei para ele, assim, agora minha mãe tá brincando. Ai, que delícia. Que bom. Isso é uma coisa que, assim, eu me policio bastante, sabe? Ontem mesmo, a minha filha está de férias, aí saí mais cedo do trabalho, inverti o horário, tinha como ir de manhã, pela manhã, eu fui pela manhã. Aí saí mais cedo,
Cheguei em casa, aí a gente tava lá brincando, no quarto mesmo, conversando. Aí depois lá em frente a gente tem uma pracinha, aí nós vamos pra pracinha. E ela, mãe, senta lá no balanço. Eu sentei, a gente foi balançar, brincar. Ela, Ai, nossa, que mãe, quanto delícia. tempo você não fazia isso comigo? É tão gostoso. Que gostoso né? as memórias que você tá plantando nela. São as memórias que ela vai carregar para ela para Sim. sempre. Para Isso é muito sempre. gostoso, né? Muito importante. Eu ainda trabalho em escola também, né? Uma vez uma mãe, esse ano mesmo, falou assim, eu vou tirar quinta e sexta para viajar só eu e minha filha, que é uma aluna. Tem algum problema? Ela vai perder muita coisa na escola. Quinta e sexta? Falei assim, são 2 dias, porém, são 2 dias com você. A Não escola, a gente corre atrás. É pequenininha ainda? 8 anos. Falei, a escola a gente corre atrás. Vai viver com a sua filha, vai fazer memórias. Né, memórias com vocês. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Corre atrás do que dessas memórias, porque é isso que fica. Essa é a verdadeira herança, né? A minha avó fala, eu falo assim, eu tenho avós maravilhosas, né? Uma já foi embora, mas ela sempre falava assim, a gente tem a obrigação de ser feliz, filha. Porque Deus nos deu a vida aqui, né? Então a gente tem a obrigação de ser feliz, né? A gente tem que parar de reclamar um pouco, olhar tanta coisa boa que Deus nos permite, né? Então assim, eu carrego essa herança dessa minha avó, né, dessas falas dela. Ela não via nada era difícil para ela. Né? E eu falo assim, ela foi alfabetizada lendo a Bíblia. Tá vendo? Ela tinha a base de Deus, né? Ela foi a edificação. Ela nunca participou de escola. E ela era uma resiliência pura. Falar de resiliência, falar da minha avó, né? Então, e eu nunca escutei essa mulher reclamar, né? E assim, e uma felicidade, cantava o dia todo. Então, esse tipo de herança, né, ela me deixou. Então, isso eu vou carregar. Deixa mesmo. Vai carregar pro resto da vida. Então, toda vez que, às vezes, tem alguma coisa, eu falo assim, nossa, eu lembro da minha avó falando para mim, né? Então, é isso que a gente deixa. Essa é a verdadeira herança. Sim. O legado, né? Porque o que ela te passou, hoje você tenta transmitir também até para os teus filhos, né? Exatamente. É o adulto, né? É o que vem, como você disse, a base, né? Foi a base que vai formando os seus aspectos emocionais na fase adulta. Exatamente. Sim. É a nossa base, né? É isso que nos identifica como adultos. Isso que nos torna, porque a gente traz conosco as vidas dos nossos pais. E eles trazem da vida dos pais deles, que trazem... É um ciclo. Então, tanto coisas boas quanto as ruins também. Então, a gente precisa identificar, né, e saber conduzir a nossa vida, para a gente viver melhor. Sim. A gente vive muito mais tranquilo quando a gente se conhece com essas emoções, né? E conhece... Porque, assim, eu falo as emoções nesse sentido, assim, porque às vezes o que te causa uma irritação não causa em mim, sabia? Porque você viveu tal coisa que eu não vivi. E vice-versa. Às vezes o que te faz chorar numa coisa simples não me faz. Eu falo, nossa, mas por que será que a Rosana está chorando ali, né? Que coisa tão boba. Para você. Para mim. Mas para você tem um significado, assim... Muito grande. Muito forte, porque foi algo que você viveu. Então, são coisas assim que a gente não sabe identificar, na verdade, né? Na fase adulta, a gente só sente. E é esse trabalho de desenvolvimento, de saber onde que está essa emoção, da onde eu vivi, nos traz para nós esse conhecimento de viver melhor. Né? De descobrir a real identidade de quem você é, como você é, e se entender. Se entender. E o brincar é maravilhoso. Eu vou falar um pouco do teu brincar, porque eu amo falar do brincar. E a gente vai falar bastante daqui a pouquinho na outra gravação. A gente vai falar só sobre brincar, férias, evangelizar. É porque é importantíssimo. E você falou de brincar aí, aproveitando, dá para ensinar a criança a ter as responsabilidades brincando, né? Totalmente. Aliás, ele é incrível. Né? O brincar é do bebê.
até o idoso. É. Não Vamos, é? E o brincar na terceira idade é mágico. Ensinar a parte assim, de organização mesmo. Organizar os seus brinquedos, arrumar a cama, ajudar a lavar a louça. A partir de qual idade você acha que a gente tem que ir implementando isso? A partir uma vez, eu vou pegar um parênteses para falar. Uma vez uma mãe perguntou assim para mim. A criança estava com 1 ano, ela veio, porque ela não estava... Ela que veio, não foi a criança. E ela falou assim, a propósito, quando eu começo a criar, a educar o meu filho? Eu falei, quanto tempo mesmo? Tá com 1 ano e 2 meses. Eu falei assim, você está com 1 ano e 2 meses atrasada. Você não começou a educar seu filho ainda. Porque você educa desde que ele nasce. Ali do colo, né? Do colo. Você conversa com seu filho, você fala com ele. Gente, é tão importante falar. Assim, olha, filho, que criança, mesmo ele não sendo, que criança calma que você vai ser. Que menino tranquilo. Profetiza na vida dele. Isso entra no cérebro. Entra. Isso é neurociência. Tá? Porque eu estudo muito neurociência, eu tenho uma especialização em neurociência e ainda estudo. A gente coloca isso aos pouquinhos na vida dos seus filhos. Você quer ver na hora que ele começa a dormir. Até adulto, tá? O que você quer, né? Eu vou dar dica para as mulheres, falar para os homens. Você quer um marido mais calmo, então, deixa ele... Começou a dormir, você vai lá assim, olha, que marido calmo que eu tenho, que marido amoroso que eu tenho. O primeiro, na hora que começa a dormir, aquele primeiro sono... É mais pesado? Que começa ali, você falar, ele entra no cérebro. Então, você coloca ali coisas boas, né? E não é assim, né? Porque tem criança que é tão agitada que quando dorme a mãe fala assim, graças a Deus, dormiu. Vou pro terceiro tempo, que tem as coisas para fazer, né? Quando dorme. Porque não é? A gente tá tão atribulada com tantas coisas, a gente fala, graças a Deus, dormiu. E esquece, né? Devido também ao cansaço, mas é aquele soninho ali que você fala com seu filho, né? Você fala, olha, né, que criança carinhosa, que criança inteligente, que criança capaz, né? É ali que a gente fala, sabe? É ali que a gente muda e cria nossos filhos. Então, as palavras de afirmação é extremamente importante. Tem muito poder. Tem. Né? E eu até ensino também nessa parte da evangelização, que ao dormir, após rezar a oração, dependente da crença, né, da igreja que frequenta, ele é autoafirmando. Eu sou abençoado, eu sou feliz. E dormir pensando nisso. Você conta os carneirinhos e vai contando que você também é tudo isso. Porque você é um filho amado de Deus. Então, para ele também ir trabalhando essa mente dele. E isso, a partir já do 4, 3 anos, já consegue trabalhar a neurociência, de eles absorverem. Olha que sono gostoso, já tira todos aqueles probleminhas que tiveram ali durante o dia, os medinhos. Você é uma criança segura, você consegue, né? Isso depois, na vida adulta, nos meus atendimentos, eu falo muito para como trabalhar determinadas coisas para nós, né? Como projetar as coisas para nós, as palavras de afirmação corretas que nós precisamos, e os períodos corretos que a gente precisa colocar isso para nós, porque faz toda a diferença na nossa vida. Planejamento, palavras de afirmação e sonhar, né? Porque a pessoa que não sonha não tem perspectiva de vida. Não. Sem sonho, a gente não tem por que viver. Sim. Vive no vazio, no óbvio. A gente fala que é o modo zumbi. Que entrou no modo zumbi. São os sonhos que motivam. Né? São. E assim, o aprender... Se todo dia a gente aprender alguma coisa nova, a gente está viva. De verdade, viva mentalmente. O dia que você passar o dia e você não aprendeu nada, você achou que não aprendeu nada, cuidado. Cuidado, porque você não está prestando atenção na sua vida. Porque eu tenho um avô de 95 anos, incrível. Bonitinho, lindo, tá lúcido. Está lúcido. Uma mentalidade fantástica. E assim, agora ele está um pouco mais debilitado, né? Mas até o ano passado, eu chegava lá para conversar com ele, ele falava assim, adivinha que eu vou aprender essa semana? Gente, ele aprendeu com 90 e poucos anos. Né? Então, ele tinha prazer de falar o que ele estava aprendendo. Ele tem uma vontade de viver incrível.
incrível. Você senta para falar com... O que eles mais falam? Da primeira infância. Que eles lembram. É o que eles lembram. E ó, você passou 90 anos, Sim, né? você sabe que eles não lembram tanto assim das coisas depois da vida, porque a nossa vida é tão corrida, a gente não lembra mesmo. Mas a primeira da criação dos filhos, tudo, lembra da infância. A primeira infância, né? E que eu falo que a infância ela tem várias etapas, né? A infância ela vai até os 12 anos mesmo da criança, que é a parte que faz a gente ser hoje, né? Tranquila ou não, é o que nos move hoje. Né? Eu falo que é o nosso alicerce das nossas emoções atuais, né? Quando você está falando assim de tempo, de cuidado, é o carinho? É o carinho? O que é o carinho, por exemplo, que fala qual que é o resultado assim, de uma falta de carinho? Isso daí seria... Nossa, são muitos resultados, né? É um estrago grande. É um estrago muito grande, né? Um dos estragos vira os transtornos, né? A falta do tempo, do carinho, ou do pai rígido demais, né? Porque a criança não se sente capaz depois. Ela se sente o tempo todo incapaz. Pai rígido demais, a criança se sente todo o tempo incapaz, porque ela fica... Então, aquele pai severo, que acha que está educando demais, na verdade está estragando. Está estragando, porque a criança, ela está fazendo com medo de errar. Né? O adulto vai estar fazendo com medo de errar. Parece que está fazendo e alguém está olhando por cima dele. A sensação é essa. A Fica apreensivo o tempo todo. Exatamente. Cria uma ansiedade. Já viu aquele adulto extremamente ansioso, com medo, né? Então, a sensação é essa. Então, pai severo demais tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, assim, o severo é aquele pai que não tem tolerância com nada, que nunca escuta o filho. É diferente de machista. Pai machista? Pode ser que ele seja muito machista junto, né? Só o homem pode, a mulher não, né? Aí cria muitas mulheres feministas também, né? Porque assim, o feminismo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom assim. Né? A gente como tudo na vida. Tem os pesos e medidas. Tudo, Mas o feminismo, né, a luta pela mulher é importantíssimo. Né? Mas assim, brigar com o pai, ou brigar com todos os homens do mundo, não é assim, né? Mas o pai muito machista traz para a mulher eu tenho que tomar muito cuidado até, porque a gente tem que tomar cuidado com o desenvolvimento dela como mulher. Ela se acha que ela não é capaz de ser mulher. Depois. E não consegue ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Não. Pela insegurança. Pela insegurança. Quanta coisa, né? Muita coisa. Né? Que uma infância mal vivida não traz. Não traz. E se depois, na vida adulta, tem jeito? Tem. Tem jeito, lógico, depois que você começa a entender essas emoções. Que isso foi algo que colocou para você. Então, isso não pode pertencer. Então, você tem que aprender a lidar com ela. É o monstro que você vai ter que aprender a lidar com ela. Né? E esse pai severo, ele traz tantas outras coisas, né? É o narcisista, né? Narcisista. Né? E assim, tem o pai narcisista e a mãe narcisista também. Tem também, tá? É mais difícil? É mais difícil, mas tem. Né? E coisa simples, né? Esses dias eu estava lendo, estudando, e então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, na tua idade, eu já fazia isso, isso e isso. Né? Não, mas não é isso, não é assim. Né? Fala assim, olha, filha, comparação. A comparação é como se você fosse, né? E ela fosse um nada. Né? Fala assim, filha, na sua idade, a gente já é capaz de aprender isso, porque eu fui capaz de aprender, então você é tão esperta. Você vai conseguir também. São falas, é como se fala. Né? Mas tanto a fala, eu falo que a fala ela é fantástica, né? Ela tem um poder incrível, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que você fala não volta atrás, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, principalmente com o filho, e a gente consegue então aí trazer um grande resultado com a parte da oralidade.
E voltando um pouquinho que você falou sobre quando eu começo a educar meu filho, quando eu começo a colocar ele para fazer... Criar para o mundo, vamos criar esse filho para o mundo. É, quando ele nasce, né? E as crianças, conforme elas vão crescendo, elas já sabem guardar o seu próprio brinquedo, muito pequena, né? Ela já sabe arrumar a sua cama muito pequena, né? 3 anos ela já consegue arrumar a sua cama, né? Ela consegue, ela não vai conseguir lavar uma louça, mas ela consegue te ajudar ali, né? Eu falo assim, coisa simples, você vai saber que a criança não vai se machucar. Sim. Né? Mas ela consegue, conforme ela vai crescendo, você vai falando, não, você consegue, vamos ajudar a mamãe a dobrar a roupa. Ela não vai dobrar a primeira vez, vai ser um bolinho ali. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo né? certo. Só, a minha filha tem 12 anos, né? Ela não sabe cozinhar, eu ainda estou ensinando. Mas já sabe fritar um ovo desde bem pequena. Então, eu falo para ela, vamos cozinhar comigo, né? Vamos cozinhar com a mamãe. Eu levei os 3, tá? Só que dos 3, a gente não... Eu falo que filho é assim, o mais velho se interessa mais por cozinha. Cozinha maravilhosamente bem. Mas eu sempre levei, né? Porque o exemplo mesmo de você ensinar a querer. Ensinar. E, assim, ela gostar da cozinha, né? De cozinhar. Porque cozinhar é cuidar, né? O cozinhar, né? Fazer comida ali, né? Alimentar é o cuidar, né? O que você coloca ali, né? Tem até uma mulher que uma vez eu ouvi, ela falou que na hora que ela está fazendo o arroz, ela fala assim que ela pede a Deus, né? Falou, Senhor, une meus filhos, né? Une minha família. Né? Ai, que legal, que bonito, né? Então, assim, na hora que você está fazendo comida, é o cuidar, né? Então, eu sempre chamei todo mundo para a cozinha. Né? Então, na hora que eu estou fazendo comida, eu gosto que eles ficam ali na mesa, conversando comigo. Um vai picando uma coisa, o outro vai picando outra, e ali para a comida sair. Fica até mais gostoso depois, a refeição em família ali junto, que todos cooperaram. Principalmente de domingo, né? Eu já marco, falo, vem 1 hora antes para todo mundo cozinhar. Né? E isso faz uma diferença enorme, né? Porque todo mundo participou. Sim. A participação. A minha a gente faz bolo juntas. É maravilhoso, né? É muito gostoso. E o filho se sente pertencente. Essa parte benéfica de colocar o filho para catar o brinquedo, arrumar a cama, ajudar você a dobrar roupa, ajudar você a cozinhar, ele se sente... às vezes pegar uma vassoura, né? Exatamente. Coisa simples, né? A gente tem aquelas vassourinhas para criança. Não existe mais vassoura pequenininha. Não, né? Eu faço uma brincadeira com ela, que nem a gente dançava antigamente nas festinhas, que põe a vassoura e vai dançando, e quem dá a vassoura fica com aquele parzinho. Eu ainda brinco disso. Não sei se vocês brincavam. Sim. Nos bailinhos, né? Isso. E eu procurei, não tem mais. Porque se perderam as essências das coisas. Se perderam, né? É muito difícil achar. Tinha rodinho, tinha vassoura, Até pouco tempo tinha, até uns anos atrás, aí, uns 3, 4 anos. Eu procurei em algumas lojas aqui da cidade, aqui eu não encontrei. Talvez numa cidade maior poderíamos encontrar. É verdade, porque antes você passava, você via na frente das lojas, essas lojas. Era de madeira mesmo, como a vassourinha piaçava, né? Não tem mais. Eu tive que trazer de São Paulo para fazer as brincadeiras. Eu queria umas 15, 20 vassourinhas. E isso ensina a criança a brincar, a varrer, a ter essa autonomia, né? E a criança, ela gosta, né, de participar, porque ela se sente pertencente o que você falou, ao espaço. Né? Realmente eu pertenço a essa família. Né? Eu tenho... É igual o menino falou assim, a minha mãe faz isso, meu pai faz isso, eu não tenho vida. Né? Ele não se encaixa, né? Ele não se vê ali. Ele não se vê na família. E aí ele é uma pessoa que está ali e não é pertencente, é uma peça perdida. Aí quando chega na fase da adolescência, gente, a adolescência é o ó, né? E aí eles não conseguem mais se envolver conosco. Ai, mas o meu filho, ele não me conta nada, ele não vai te contar mesmo. Ele não se sente perguntou a vida inteira? Exato, ele não se sente pertencente àquilo, né? E quando você fala da família, aí todas as pessoas da família, né? Envolvendo pai, mãe, tio, irmãos, tudo influencia ali na... Tudo, mas assim, a base principal é pai e mãe. Tá? É igual uma moça falou assim pra mim, mas eu educo mesmo, minha mãe estraga, porque ela faz de tudo. Eu falei, não, tua mãe é vó.
Vó Separar, é tem que saber feito separar, para estragar, a gente diferenciar. brinca, né? Vó é feito para estragar mesmo. Vó é feito para dar o doce na hora que não deve. Porque ele sabe que na casa dele tem as regras. E ele precisa entender que na minha casa, quem é minha mãe, quem é meu pai, tem regra. E é importante regras. Que é o que você disse. Eu sou a sua mãe. Eu sou responsável por você. Ele tem que entender Ele isso. tem que entender. Então, não se preocupa que se vai na casa da avó, a avó vai dar o chocolatinho, vai dar o refrigerante que nunca deve se dar. Porque a avó vai mimar mesmo. E que bom, né? Ela tá fazendo papel de vó. Né? E eu falo, o dia que eu tiver um neto, eu vou ser vó, porque mãe eu já fui. Você vai ficar com a parte boa, né? Eu vou ficar com a parte boa, de estragar. Né? Então, mas vó não estraga, não. O mimo de vó não estraga. O mimo de vó até fortalece ainda a parte emocional da criança. Não se preocupa, porque a mãe, em casa, tem que ter as regras da família. E ele sabe, desde muito pequeno, que em casa tem regras. E é importante. E é importante ele viver com essas regras. Né? Então, vó não estraga de jeito nenhum. E as oportunidades? Tudo é momento de oportunidade, aprendizagem, ensinar. Tudo é momento de aprendizagem. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente acha assim, que a criança, ela precisa ser o tempo todo estimulada. Então, a gente só compra, às vezes, brinquedo e não deixa a criança brincar do nada. E o brincar do nada, gente, é tão importante. O brincar do nada é criação, criando. Ele está criando. Então, ele vai pegar as meias, fez uma bolinha, e dali ele chutou e virou uma bola de futebol. Ou ele vai pegar as caixinhas e dali conversa com a caixinha. E tem as bonecas lá dentro, mas as caixinhas ali virou gente. Como gostam de caixas, né? As Nossa. embalagens. O bebê, gente, qual que é a diversão de um bebê? E no armário Tupperware. Então, né, Tupperware. Então eu falo assim, eu brincava, a gente coloca todas as vasilhas plásticas embaixo, deixa a Tupperware em cima. Porque assim, eles precisam brincar. Eles precisam daquele barulho. Isso brincar do nada é importante. É criação. Senão chega na adolescência e fala assim, esses adolescentes, você escuta os professores falando, tá? Não são proativos. Não são. Não conseguem criar, não conseguem ter raciocínio lógico, não conseguem pensar sozinho, tem que ter uma mediação de todo momento do professor. Mas é porque lá na primeira infância, ele não teve espaço do nada. Que é deixar ele criar sozinho. Criar com as pedrinhas, o brincar dele. Criar do nada. O pintar, o colorir, qualquer Qualquer coisa. Dá Deixa vontade ele. dele. Ele Deixar é um ele ser viver no humano. nada, né? Que é o que a gente fala. Todo mundo precisa, viu? Até nós adultos. Chegar em casa e ficar o momento do nada. Mulher tem uma grande dificuldade. O homem não. O homem tem facilidade de chegar em casa. Ele sai da caixinha rapidinho, né? Nossa, ele precisa do nada, sabia, né? Eu falo, quando o homem chega, a mulher quer falar 1000 coisas. Contar da vida dela, tudo, tá? Não, mas deixa o teu marido, o seu esposo ali no nada, que ele precisa de 30 minutos do nada. Porque realmente ele entra numa casinha do nada. Ele pega o controle e fica na televisão. Né? E você acha que ele está prestando atenção em alguma coisa? Não está. É que ele está na casinha do nada dele. Mudando. Ele mudando. E ele precisa. Né? O homem consegue isso, a mulher não. A mulher já chega pensando que tem que fazer a comida, porque depois ela tem que dobrar a roupa, porque depois porque depois não sei o lanche quê. de amanhã, as preocupações de mãe, né? De dona de casa. E a gente não consegue entrar na casinha do nada, né? Nós não podemos entrar na casinha do nada, né? E aí a gente tem essas dificuldades de relaxar mais que o homem. O homem consegue mais relaxar melhor do que a mulher. A grande maioria, pelo menos, do homem. E quando a gente tá mais tranquila, tudo flui melhor, né? Tudo com o flui filho, melhor. em casa, tudo. Né? Um sono, gente, né, um divisor de águas. Às vezes você está ali num momento tão, né, a semana inteira cansada, e você fala, irritada. Falta do sono. A gente falou bastante aqui de criança, às vezes, irritada, nervosa. Por exemplo, a criança, no momento da raiva, a hora ela se sentir raiva, tem como você fazer com que aquilo ali, ela saiba transformar depois para... lutar contra injustiças, tornar um adulto que consiga lidar com a situação, as decepções, no caso, transformar em coisas boas. Como que pode ensinar isso
Primeiro, falar da emoção que ele está sentindo, é importante. Falar, você está com raiva? Tudo bem ter raiva, né? Tudo bem chorar, né? Tudo bem, mas vamos aprender com isso, né? O que a gente pode fazer, né? Vamos por exemplo, assim, você está falando de frustração, às vezes Eu entendi que você está falando de algo que não foi legal que aconteceu e ele sofreu, né? Foi uma injustiça, né? A injustiça... Na cabecinha dele é uma injustiça ali, ficou com raiva. Né? Isso a gente tem que conversar com ele. Falar, então tá, não, então vamos resolver isso. Vamos resolver. Como que a gente pode resolver? Tudo se resolve. Né? Tudo é uma fala. Então, tudo que você vai falar para o seu filho, tudo se resolve, né? Há um tempo atrás, não foi desse ano não, um tempo atrás uma mãe falou assim, nossa, ele tem, provavelmente a criança tinha TOD, mas a mãe ainda não tinha visto, né? Então, mas assim, e a minha forma de falar com ele era sempre assim, colocar ele para pensar. Como professora dele, colocava ele para pensar. Então eu falava assim, você está agindo certo ou errado? Eu acho que é certo, mas é certo prejudicar os outros? Você está errada com o meu pensamento. Falei, então vamos lá, vamos conversar sobre o seu pensamento. Por quê? Porque é o que ele está sentindo. Aí a mãe falou assim, mas em casa ele é muito bravo, o tempo todo muito nervoso. Conversa com ele sobre o que é que está deixando ele nervoso, né? Então, por que ele está? Vamos ensinar ele a pensar sobre esse nervosismo, sobre essa irritação do nada, né? Porque o Todd, ele se irrita com um copo que não está aqui, que caiu, a caneta que caiu, o lápis que quebrou, sabe? Tudo irrita ele. Tudo irrita. Então, esse sentimento é um sentimento que ele está sentindo. Então, todos os sentimentos que a criança está sentindo é importante. Pode dizer, mas ele é muito birrento. Gente, conversa, porque é importante para ele está sentindo aquela emoção. Se ele está fazendo birra, porque tem um motivo. Ele tem um motivo. Pode ser uma birra, mas ele tem motivo. Ele tem motivo, é uma emoção que ele está sentindo. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, assim, respeitar a criança. Respeitar a emoção da criança. Sim. Porque aí a criança se sentindo respeitada, ela vai sentir que, quando adulto, também ela merece ser respeitada. Merece ser respeitada. Né? Então, o que a gente tem que entender é que nós somos o adulto, né? Então, a gente que tem que estar bem para entender, para conversar. E conduzir toda essa situação. Porque se eu não estiver entendendo nada, e aí, né? Exatamente. O que eu passo para a criança? Exatamente. Aí ele vai se sentir todo o tempo incapaz de se sentir que ele pode ser respeitado. Ou que ele vai... Então, tudo que, por exemplo, tudo as pessoas falarem para ele vai falar sim. Né? Que é a dificuldade de falar não, né? Sim. Então, esse tipo de cuidado com a nossa fala e as nossas atitudes é importantíssimo para a criação das emoções e criação de quem seu filho vai ser na fase adulta. Porque depois que ficou adulto, aí, gente, fica muito difícil. Aí o transtorno é maior. O transtorno é maior. E até a pessoa se autoconhecer para ir procurar uma ajuda é muito difícil também. É muito difícil. Aceitação, né? Sim, entender. Ela já está criando os filhos também. Às vezes já tem os filhos e ela mesma não auto se conhece. E aí vai repetindo-se as histórias. Como ela foi criada, ela cria os filhos. E é o processo de vida, é o ciclo. É o ciclo. E nós temos que encerrar esses ciclos. Com certeza. Gente, amei a conversa aqui com vocês. Raquel, para finalizar, quero que você deixe uma mensagem. Fala, então, para a gente aí, para lidar melhor com essas emoções, as principais emoções que afetam a infância da criança e como lidar melhor com isso. Um recado para as mães que estão em casa assistindo. Olha, eu falaria que se divirta no processo. Seja mãe, ame o máximo que puder, deixe a criança ser criança, respeite a criança ser criança, se ame. O adulto precisa se amar, porque se você não estiver se amando, você não tem para oferecer. Então se cuide, se ame e cuide do seu bem maior, que é ele que precisa de você.
Perfeito. Carla, e você é uma, né, que deixa a criança ser criança o tempo todo, né? Sim, a proposta sempre é essa, de deixá-los viver feliz, para que eles possam ser eles, pertencente àquela família, aquele espaço, aquela vida. Então, eu acho que devemos investir nessa infância, nessa primeira infância, que é o que nós vamos carregar para o resto da vida, para sermos adultos bem resolvidos, abertos para amar, para se amar, para amar a família, os filhos e o mundo ao nosso redor. Você é especialista em diversão infantil, fala como te encontrar, localizar, como as pessoas te encontram. Eu tenho a empresa ainda, a marca Tia Banana, agora na parte não recreativa e somente da evangelização, e o telefone é 98826-2339. Raquel, seu telefone, contato? É o 98173-1391. E pode me seguir, né, no Instagram, @Raquel Gomes Azevedo, ou @DIP Estimulação Cognitiva. Você pode me procurar. Instagram é Tia Banana RP. @Tia Banana RP. Muito obrigada, gente. Obrigada Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada para vocês que estão nos assistindo. E se você não nos acompanha, clica aqui, se inscreva no canal, nos acompanha nas redes sociais, @propositivo_RC. Um beijo grande e até o próximo. Fica com Deus.